Olá, hoje nós vamos conversar com a historiadora Silvia Lerner. Tem especialização no tema sobre o Holocausto. Oi, Silvia, como vai? Tudo bem, e primeiramente eu quero agradecer o convite para poder apresentar um pouco do meu trabalho. Não, nós é que agradecemos a sua presença, né? E eu tenho acompanhado algumas lives que você tem feito. Inclusive, você vai fazer um curso agora também com a cantora Fortuna, né? Pela Unibis. Sim, sim, nós vamos fazer, será nos dias 18 e 25 de maio e 1º de junho, um curso cujo título vai ser A Música Judaica através dos Tempos, em Nossa. que nós vamos fazer alguns recortes, né, dentro da história, pegar a antiguidade, depois Idade Média, enfim, até chegar à contemporaneidade, e estou fazendo esse trabalho com a cantora Fortuna. E ela vai cantar também? Ela vai cantar. Isso é bom. Essa é a proposta, né? Eu vou fazer a parte de história e vamos fazer a interdisciplinaridade entre história e música. Então, eu vou apresentar a parte de história e ela vai apresentar a parte de música, ora cantando, ora através de algum link que nós estamos organizando. Muito bom, isso vai ser muito, muito interessante. E tão interessante quanto isso, não tão alegre talvez, mas importante, é o seu livro, né? Que você lançou início desse ano, foi Ele foi lançado em final de janeiro em e tempos de intolerância. em Theresienstadt. Eu escolhi esse recorte, quer dizer, é o terceiro livro que eu faço, e eu escolhi esse recorte porque eu estive em 2008, eu fui visitar a cidade de Terezin, por que se chama Theresienstadt? Porque, na verdade, a cidade se chamava Terezin, mas quando os nazistas tomaram essa cidade e acharam importante transformá-la em gueto, é porque dentro dessa cidade havia sido construído no século XVIII um complexo militar. E desse complexo militar havia duas fortalezas que funcionavam como prisão. Então, os nazistas se interessaram por esse lugar, porque tinha essas prisões. E a partir do momento em que eles transformaram essa cidade num gueto, ou num campo de concentração, ora ele é chamado assim, ou campo de concentração, ele passou, os nazistas achavam Terezinha um nome muito pouco germânico, e Ah, passaram a chamá-lo de Theresienstadt. ah, certo. Silvia, esse campo era um campo que eles diziam que era um campo modelo de propaganda para mostrar que nada daquilo que estava se ouvindo era Falando, verdade, né? Que os judeus levavam uma boa vida nesses campos. E nesse campo é que teve essa produção cultural, né, que você retrata. É, essa arte que foi feita, né, essas várias manifestações culturais, elas foram feitas de forma aberta ou era feita de forma escondida pelos Não, judeus? olha só, primeiro, Ah, os nazistas não tinham interesse de mostrar que os judeus viviam bem. Eles tinham interesse em mostrar que, porque como a Adolf Eichmann, que era o chefe da solução final, recebeu uma denúncia de que os campos estavam assassinando e eram maus tratos, poucos cuidados, então eles resolveram mostrar que isso não era verdade, que isso era uma propaganda do Partido Nacional Social-Democrata, uma propaganda de oposição ao nazismo. Então, eles queriam mostrar, não, esse campo, os judeus são prisioneiros, mas eu vou mostrar como eles vivem. Eles vivem e sobrevivem. Então, essa é a as mínimas primeira... condições, né, de É. humanidade, né, Então, humanitária. qual foi a outra pergunta? Como Sim, é que... se essa produção artística que esse campo, né, que É. você fala no seu livro, se ela foi feita assim de forma escondida ou se... Sim. Não, olha, primeiro, não foi feita de forma escondida, mas os nazistas também não estavam ligando muito, não, porque eles diziam, deixa eles se divertirem, entre aspas, porque daqui a pouco eles serão deportados para Auschwitz. Hum, Então, não era feita assim, tão de forma escondida.
E havia os desenhos produzidos pelos adultos, que formavam uma oficina, um ateliê de desenhos, a fim de produzir todos os planejamentos, todos os papéis, tudo que os nazistas necessitavam, era composta por designers, enfim, um grupo de desenhistas mesmo. E havia a oficina das crianças, das meninas, que realmente produzia desenhos diferentes da que os adultos desenhavam. Quer dizer, então eles faziam trabalhos para os nazistas? Não, não. Na verdade, os desenhos feitos pelos adultos que sobreviveram, que foram encontrados, a gente chama de arte de denúncia. Os adultos desenhavam o que eles viam no entorno. Pessoas com fome, pessoas doentes, velhos sendo levados num tipo de um carro funerário. Eles produziram, por exemplo, um desenho mostrando cegos tocando, ou seja, que as pessoas não percebiam, os prisioneiros não percebiam o que se passava. Então, essa era uma arte da denúncia. E as crianças produziram desenhos com muito mais cor, e representando a vida que eles deixaram para trás ou a vida que eles esperavam encontrar outra vez. Porque as crianças, elas foram induzidas, elas foram ensinadas a fazer esses desenhos quando uma professora, Frederica, chegou a Theresienstadt, prisioneira. E ela era uma desenhista, uma designer, estudou na Bauhaus de Weimar, e ela trouxe consigo uma mala cheia de crayon, grafite, tintas. E quando ela viu tantas meninas sem tonos, sabe, sem vontade de viver, ela pediu para ficar no pavilhão dessas meninas e começou a produzir essa oficina de desenhos com essas meninas. E ela que guardou esse material todo? Oi? Ela que guardou esse material não, todo? Esse material ela foi guardando. E já início de 44, quando ela viu que a Cruz Vermelha já estava prestes, quer dizer, ela não viu, né? Depois percebeu o que estava ocorrendo e tantas deportações, ela resolveu guardar 5.000 desenhos em 2 malas. E entregou essas 2 malas para uma menina que sobreviveu e que tinha um tio que trabalhava dentro de Theresienstadt. E quando a guerra termina, eles têm essas 2 malas, esse tio entrega essas malas no centro judaico, que na época se organizou, enfim, para pegar, para ver como ajuda os sobreviventes. E nesse centro, eles não tinham tempo de abrir essas malas ficaram 10 anos nas prateleiras. Somente em 1955 essas malas foram abertas e se descobriu o conteúdo que havia ali guardado. E aí, a partir daí, isso virou um acervo, né? Virou um acervo, um acervo, um acervo. Grande parte está na Sinagoga Pinkas, e que pertence ao Museu Judaico e que faz parte de todo esse complexo. A sinagoga é em Praga? Em Praga. E que faz parte desse acervo em Theresienstadt, que é Terezinho, hoje a gente já não chama Theresienstadt, e parte também, eles enviaram para o Museu Yad Vashem de Jerusalém, parte para o Museu de Washington. Certo. Mas a grande parte está realmente guardada enfim, salva em Praga. Se eu não me engano, eu me lembro de ter tido uma exposição aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, mas era a reprodução desses desenhos, eu estou certa? Não, existem 100 desenhos, 100 desenhos que funcionam, são originais, e que funcionam como uma exposição itinerante. É porque agora, no último ano, isso parou por causa da pandemia, mas esses desenhos já foram em exposição para o Rio, já estiveram em São Paulo, já estiveram em Brasília, assim como outros países, outras cidades. E no caso, você teve acesso a essa exposição? Fala um pouco sobre o teu livro,
O que tem o conteúdo do teu livro? Olha só, o meu livro Sem dar é spoiler, esse aqui. né? Hã? Sem Do dar o quê? spoiler, porque senão as pessoas não vão. Não, pois é, o Né? meu livro é esse aqui, tá? Não sei se está dando para ver. Esse E desenho eu, é um dos desenhos, né? aí dentro tem alguns dos Não, a desenhos. capa. Não, a capa não é desenho, a capa Ah, eu ah, bolei, não, realmente bolei, porque eu queria que aparecesse uma menina num no balão. balanço. O balanço, as cordas do balanço são formadas por arame farpado. Nossa. Ela está olhando para o cavalete, que representa a arte, e a gente vê aqui embaixo o galho, né, da flor, são pincéis, e em cima parece um pouco o fogo, quer dizer, o É, fim. os E raios. atrás, na contracapa, na contracapa, o Balanço. balanço volta sozinho. É, Então, isso foi realmente eu que bolei. muito bem bolado. Aliás, como as capas dos meus livros, eu gosto de bolar. Eu não imprimo gravuras, eu Ótimo. bolo. É. Você me Sobre o perguntou conteúdo do como livro. eu cheguei. É. Não, o conteúdo. Então, é o seguinte, desde 2008, quando eu estive em Teresina, me interessei muito, principalmente porque tive contato com o trabalho das crianças. 15 mil crianças que passaram por lá, 93 sobreviveram. E se tudo me toca com relação ao Holocausto e tudo que aconteceu, em especial me toca o que aconteceu com as crianças, Com porque certeza. as crianças foram vítimas que jamais deveriam ter ouvido a palavra Holocausto. É. E aí, quando eu tive acesso aos desenhos e visitei detalhadamente o campo de Teresim, me interessei e comecei a juntar material, a comprar, porque no Brasil nós não temos material sobre esse tema. Então, como eu tive a oportunidade de viajar, nenhuma filha minha morava em Nova York, aí eu tive acesso a material, comecei a juntar CDs, comecei a juntar livros, e, enfim, a procurar. Muitos eu comprei em Praga, quando eu estive lá, e me interessei em produzir um livro sobre esse tema. Certo. E uma coisa que eu acho que é interessante, toda a bibliografia que consta do livro, que são cerca de 50 títulos, eu tenho eles comigo. Olha, Então, eu realmente é a pesquisa mesmo, organizei. né? Oi? É uma pesquisa mesmo que É uma fica. pesquisa mesmo, é. É, E aí eu comecei a procurar e saiu o livro. Eu queria certo. apresentar no livro um pouco de cada parte da arte. Então, tem os desenhos, tem os jornais que foram produzidos pelos meninos, tem os poemas, músicas, o teatro. Então, o livro não é uma enciclopédia, né? Ele reproduz um pouco de cada De cada arte que segmento da foi. arte. É, foi. E você, nesse gênero, você já tinha visto algum trabalho parecido com o seu, fora do Brasil? Não, eu vi livros Sim, essa foi a sua sobre, pesquisa, mas assim, sobre pegado de Terezinha. uma forma geral, né? Eu vi livros sobre dos desenhos de Terezinha, tem vários, né? Certo, Também consegui juntar livros de música, onde se reproduzia as músicas que certo. foram compostas não só em Theresienstadt, como durante o Holocausto. Então, e aí o que me chamou mais atenção é que eu não vi livro desse teor no mercado editorial do Brasil. Certo. No Brasil tem pouca coisa mesmo, né? Silvia, você menciona que através desse trabalho, dessa cultura produzida nesse período, também tem como resgatar a história dos judeus antes do Holocausto. De que maneira você retrata isso? Olha, não é bem retratar Ou toda a vida, é evidencia, né? lógico, mas principalmente no que se refere aos desenhos das crianças, eles mostram muito, por exemplo, uma mesa composta por vários elementos, que deve ser a família dessa menina, num Seder de Pêssar. Então, muitas mesas são retratadas. A questão de, por exemplo, que as casas, como essas crianças viam suas casas, tá?
Então, a partir daí, a gente pode recompor um pouco o que foi a vida dessas crianças e como foi a história pregressa delas. Certo. Antes desse livro, ou agora, depois desse livro, você pretende dar continuidade a esse trabalho? Porque eu acredito que seja um material muito vasto, né? É. Olha, o meu primeiro livro eu escrevi sobre a resistência armada, porque eu quis desconstruir um pouco a ideia de que só houve o levante do gueto de Varsóvia como resistência armada. O levante do gueto de Varsóvia foi a resistência armada mais importante que os judeus produziram e que também deu mais trabalho aos nazistas. Mas eu mostro no livro que houve outros lugares onde houve também uma resistência armada. Por exemplo, o gueto de Kovno, em Vilna, o próprio Auschwitz teve um momento, uma resistência armada, Treblinka. Então, nesse livro, eu desconstruo a ideia de que foi único e apresento outros momentos em que houve revoltas. E até tá? vem contra aquela ideia de que os judeus aceitaram tudo de maneira passiva. É uma frase que eu sempre reagi um pouco, é que os judeus caminharam como carneirinhos Isso, para o matadouro. É o que a gente sempre ouviu. O que acontece é que essas reações vieram um pouco tarde demais. Essa é a grande... Por isso, talvez, se usou tanto essa frase. Mas no momento em que começaram algumas reações, a gente desconstrói também essa ideia, tá? Porque, inicialmente, a gente tem que entender que era uma população que nunca foi armada, que nunca teve como se defender através de armas, que essa era a grande questão, né? Como se defender sem você ter armas? Então, entender também a mentalidade dessa população, dessas pessoas, como viviam até então, para poder reagir dessa forma, e também de uma forma armada. E também por não ter ideia também do que, né, muitos no início não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Lógico que existia o medo, existia toda aquela situação, mas ninguém poderia imaginar que fosse uma coisa assim, aquela... O que se dizia muito é que amanhã vai melhorar. Não, amanhã isso vai mudar. Não, pior não pode ficar. Essa foi uma questão. E durante os anos todos, a gente hoje estuda que pior foi ficando, sim. E sem querer mudar o tema, mas assim, a gente vê que é um tema muito atual, né? Você fala de cultura, né, de arte, é uma arte que foi reprimida e assim, o tempo que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, né? Então a gente pode fazer um paralelo, não em grau de comparação, porque eu acho que esse período foi incomparável, né? Mas é um tema bem atual. A questão do antissemitismo, do preconceito, da discriminação é um tema bem atual, é verdade. E aí eu sempre digo que eu acho que o homem não aprendeu. Não vai aprender nunca, né, Silvia? Infelizmente. A gente pensou que com essa pandemia as pessoas iam melhorar e no final a gente está vendo que não é bem assim, né? Mas, bom, uma outra pergunta que eu queria fazer para você. A cultura judaica ela sempre foi retratada nos livros, né, nas suas diversas formas. Esse seu livro, assim, ela mostra essa cultura sob o domínio do medo. Qual é a diferença, assim, que você, como historiadora, percebe? Olha, Denise, pode perceber. Eu fico pensando assim, uma arte sobre o domínio do medo. Na verdade, é lógico que essa população vivia temerosa, ela não sabia. Por exemplo, dentro de Theresienstadt, né, viam, sumiram. Por exemplo, havia apresentação de operetas como Brundibár, e o elenco de crianças apresentava hoje, apresentava amanhã, daqui a pouco esse elenco sumiu, foi deportado, tá? Então, é lógico que havia o medo, porque ninguém sabia para onde vai, como vai, aonde vai chegar, como vai ser, será que quem eu vou encontrar?
Então, o medo permeava o tempo todo a vida desses prisioneiros, tá? Mas eu acho também que essa arte acabou sobrevivendo como eu chamo de resistência psicológica. Por exemplo, eu produzo uma música, assim como eu até levanto isso no meu segundo livro, que é sobre a música produzida pelos judeus durante o Holocausto. Então, por exemplo, em Theresienstadt, eu produzo música para poder esquecer um pouco a fome, para poder esquecer um pouco a saudade, para, sabe, sublimar toda essa questão. Então, na verdade, eles, como eu chamo de resistência psicológica, eles produziam desenhos e produziam poemas e produziam jornais, porque afinal essa era a questão. A fome era constante, as doenças estavam sempre no entorno. Viver 24 horas por dia pensando na fome, pensando na doença, realmente. Mesmo assim, eles conseguiram produzir esse E material todo. conseguiram, e aí eu chamo de resistência psicológica. Nós vamos desenhar. Essa professora insistia para que as meninas desenhassem com muita cor, muita vibração. Quem puder um dia ver o meu livro, ler o meu livro, vai ver que há desenhos vibrantes. E esses desenhos são reproduzidos em momentos em que essas meninas realmente estão resistindo, eu diria que resistindo, É né? como se A fosse assim, uma fome, tábua de salvação, né? Assim, se uma tábua de agarrando salvação. aquilo, né? É isso aí. A música, por exemplo, que você menciona, você coloca a letra, essas músicas elas têm letra no livro? Como é que Olha só, ah, eu tive acesso, há muitos anos atrás, um professor de São Paulo, chamado Samuel Samuel, Belker. sei. Ele, há muitos anos atrás, ele me cedeu um livro raro. Era um livro composto por mais de 300 músicas e que foi mantido. Quem reproduziu essas músicas, quem levou essas músicas foi um autor chamado Shmerke Kaczerginski, e chegou ao Ivo de Nova York, que é um instituto super conceituado em termos de pesquisa de cultura judaica. O Ivo manteve esse livro em Yiddish, não há tradução desse livro, e o professor Samuel Bell que me deu uma cópia. Então, essas músicas eu transliterei, porque eu sei Yiddish, transliterei e traduzi. E todas as músicas que aparecem, não no livro de Theresienstadt, mas no segundo livro, que é esse aqui, foi a minha tese, inclusive, que Tá. reproduz as músicas, essas que constam aqui foram escritas em Yiddish. As músicas que constam do livro de Theresienstadt foram escritas em alemão, porque foram produzidas em Theresienstadt. Em Theresienstadt não se falava Yiddish. E como eu sei alemão, eu também transliterei e traduzi as músicas, elas constam do livro. Nesse outro livro, né? Hã? Nesse outro livro ou nesse... Nesse livro onde eu foco a arte em Theresienstadt, tá. eu reproduzi músicas que foram compostas em alemão. No outro livro, no meu segundo livro sobre música, eu reproduzo as músicas que foram escritas em Yiddish. Certo. Bom, então, só para finalizar, deixa eu te perguntar uma outra coisa em relação, assim, você é filha de sobreviventes do Holocausto. Sim, E meus pais eram da Alemanha, de Berlim. Você teve contato, além dos seus pais, com outras pessoas com quem você tivesse conversado, sobreviventes do Holocausto, e de alguma forma eles têm alguns relatos em seus livros? Olha só, uma grande questão assim, meus pais não contavam muito, não. Eu sempre perguntava, mas por que não saiu antes? A Alemanha já dava sinais. Aí eles diziam, bom, a gente achava que amanhã ia melhorar e a família não queria vir. Então, essa é uma questão. E aí eu fui em busca das respostas. Meu sogro também era sobrevivente, passou por Auschwitz, tá? Mas eu, infelizmente, na época, não tinha
essa consciência de que seria importante entrevistá-lo para conhecer a história. Então, ele deixou realmente um relato escrito sobre a vida dele em Auschwitz e como ele conseguiu salvar, mas eu poderia ter pesquisado muito mais sobre essa questão. E aí, a partir de 94, quando eu começo a me aprofundar no tema, e depois houve um gap por motivos particulares, onde eu retorno mesmo em 2004, aí eu começo a ter contato com sobreviventes. E realmente começo a anotar e a escrever os relatos. Então, a partir daí, eu também tenho relatos sobre como foi e o que foi. Porque entenda-se também que muitos sobreviventes não queriam falar. Muitos, Muitos não queriam É um falar. trauma, realmente, vivenciar É. tudo é muito difícil, né? Não, e inclusive tem o Primo Levi, que foi um dos primeiros a escrever um livro sobre o que ele passou, que é de 1947, que é Isto um Homem. Esse livro de Primo Levi foi editado e, olha, foi logo recolhido. Por quê? Porque as pessoas começavam a ler e diziam, não, isso não é possível. Então, também reagiram, não queriam ler, porque não era pós-guerra, não queriam saber dessa tragédia. E o livro foi recolhido. O livro só foi editado com grande quantidade depois do julgamento de Adolf Eichmann, quando as pessoas começaram a ver, realmente isso é real, nós temos que agora começar a estudar o que aconteceu. Certo. Então, e agora também, né? Está tendo muita repercussão, né? Essa volta, exatamente pela volta. Não é que a volta, acho que o antissemitismo nunca deixou de existir, né, Silvia? A gente não, só nunca tem deixou de épocas existir. em que fica mais. Ele pipoca mais, é uma época que ele está um pouco adormecido, mas ele está sempre aí, sempre latente. É verdade. Bom, seu livro as pessoas encontram onde? Olha, no Rio, né? No Rio. Brasil, né? Acho que hoje em dia, com a internet. A Livraria da Travessa vende o meu livro e online também, né? Que hoje em dia é o mais prático. Online pela editora, a editora Rio Books, ou clicando você vai encontrar onde ele está sendo vendido pela Amazon também. Certo. Você está agora em Israel, não é isso? Estou. Você pretende fazer alguma tradução aí, ou inglês, ou hebraico? Como é que Eu pretendo, eu estudei, eu sou egressa do Yad Vashem, onde eu me formei, estudei muito tempo lá, e eu já tenho contato para marcar uma entrevista e quero levar os livros para lá e ver a repercussão, qual o interesse que eles têm nesse material. Ótimo. E em Israel também tem um museu chamado Beit Terezin, que trata de todo o material e tudo o que houve, o que eles conseguiram resgatar de Theresienstadt. E é um lugar que eu também pretendo aí levar especificamente esse terceiro livro. Ótimo, muito bom. Silvia, eu te desejo sucesso aí, né, nessa sua nova Obrigada. vida em Israel e também no seu trabalho, né? Porque eu acho que o seu trabalho ele é em nível mundial, né? Acho que desperta interesse não só de judeus, acho que de todos, né? É muito importante também, muito importante ir para fora e isso, ter exatamente. acesso à comunidade não judaica. Exatamente. E eu te agradeço por você estar aqui com a gente, 6 horas depois, né? Não tem problema. Nossa experiência de 6 horas, mas realmente acho que valeu muito a pena. Muito obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida, você pode dar meu e-mail, eu respondo, eu faço, enfim, ajudo como for possível para elucidar essas questões que são realmente bastante tristes. É verdade, é verdade. Muito obrigada, Tá bom. Silvia. Nada, beleza. Beijo, tudo de bom. Obrigada a você. Tchau. Tchau.